Estava-me a lembrar quando as Easy chegaram cá. Eu não vou estar a mencionar nomes, nem de lojas, nem de coisa, porque parece mal. Mas eu acho que chegou a haver backdoor para um rapper. Olá, seja bem-vindo à nova edição de Crep Talks, desta vez powered by Crep Protect, no novo formato. Como habitual, aqui estou eu, Rico, diretor de Contracultura, tenho comigo Tiago Pina, a.k.a. Sad Sneakerhead, e desta vez contamos também com a presença de João Moura, o fundador da plataforma portuguesa de divulgação de rap, Rap Notícias, um dos organizadores do It's a Trap, etc, etc. Um longo currículo dedicado à cultura, nomeadamente dentro da cena hip-hop, mas também um aficionado, como todos nós, de sneakers. Podemos começar por aí. Mano, obrigado pelo convite aos dois. Sim. Na verdade, e queria mesmo começar por aí. De que forma é que os sneakers surgem na tua vida? Mano, eu sou-te sincero, eu não me lembro daquela altura em que eu comecei a comprar ténis para além de ser aquele método que é o normal das pessoas, chegam a uma loja qualquer e agarram uma cena que gostam. Quando comecei a ir à procura de algo que não fosse tão comum de se ver na rua e isso, tipo, eu sei e não sei, eu lembro que houve uma altura que eu comecei a trabalhar numa loja da Baixa, que na altura ainda era a USC, que o pessoal diz UESC, eu ainda aboli lá durante uns tempos. Antes de passar a ser a Breed, a não é? Breed, exatamente. Ainda trabalhei na Breed. E o ESC já tinha algumas cenas que só paravam lá, estás a ver? A escolha deles de pares que se vendiam na loja fugia um bocado à regra do que se vendia no resto de Lisboa. Pá, não estamos a falar de edições exclusivas, nem nada, estamos a falar de uma seleção fora do comum, estás a ver? E desde que eu trabalhava lá comecei a achar alguma piada. O pessoal que também trabalhava lá comigo tinha muito mais know-how do que eu, e passou-me um bocado essa visão e comecei a bem interessado de facto por comprar ténis. Yeah. Então assim, o primeiro par em que tu já imagina, neste momento em que tu já te interessavas por ténis mesmo, aquele par que tu pensaste mesmo, eu preciso disto. Bem, essa é fácil porque ainda hoje é um dos meus pares preferidos. Air Max 90 Infrared. Fácil. Yeah. Fácil. Yeah. Apanhaste o restock? Na altura até peguei a versão GS, que era uma versão que era toda em pele, que eu calço 40. Que era uma versão que era toda em pele e é bem da fácil limpar. Team GS. Tipo, imagina, para o pessoal que curte mesmo ténis foge um bocado à release original dos 90 Infrared. Mas na altura, sou-te sincero, que peguei exatamente por isso, porque era muito mais fácil limpar, estás a ver? Só que normalmente o GS vem com o problema que é mesmo os materiais não serem tão bons como a versão de adulto. Compensa mais se calhar ali, menos 20, 30 euros, uma coisa assim do género. Só que a longo prazo, não compensa tanto. Bro, por isso é que eu tenho... a experiência que eu tenho. Por isso é que eu tenho ali, aqui, e estão todos... É o normal. Mas de que forma é que tu começas a notar essa relação? Porque é assim, tu também cresceste na mesma altura que eu. O rap, aliás, a cena sneakers dentro do rap nunca foi, pelo menos em Portugal, nunca foi muito proeminente. Havia tipo uma ou outra pessoa que era mais interessada, que procurava mais e que aparecia sempre bem calçada, mas no geral... embora seja uma coisa completamente inesperada, não estava assim tão conectado, né? Sem dúvida, mano. E até te digo mais, esta altura que eu estava a referir, eu devia ter 18, 19, 20 anos, estás a ver? Mas antes disso, vários anos antes disso, eu já tinha a cena de comprar Air Force Ones todos brancos, exatamente por porventura ser o par mais mencionado no rap, estás a ver? É assim, eu por acaso, quando o ano passado estive a fazer essa pesquisa... Sim, diz. Imagina, eu estou a ver, pela tua pergunta, por exemplo, o pessoal mais antigo, do rap mais antigo, não fazemos, se calhar, tanto essa associação com o que é que andavam calçado, porque
na altura não havia redes sociais. Tens razão, Portanto, tens o pessoal razão. podia andar calçado, mas, não era para exibir, era calçava porque podia ter e gostava, e nós, ao fim e ao cabo, agora, passado este tempo todo, não sabemos que andaram calçados simplesmente porque não há esse registro, por assim dizer. É assim, não sei se será bem por aí, porque imagina, até mais o Moura do que eu, parava nos sítios e é assim, o pessoal estava sempre todo no mesmo sítio e todo o pessoal que se interessava ali um pouco pela cena rap acabava de uma forma ou de outra a ir parar sempre ao mesmo sítio. Portanto, mesmo que não houvesse redes sociais, tu sabias facilmente identificar quem é que vestia, quem é que não vestia, quem é que estava mais metido dentro da cena. Além de que havia sempre os videoclipes, já não havia redes sociais, mas havia videoclipes. Yeah, E é assim, concordo também. antes do Tilhas São Sapatilhas dos Mind the Gap, Dos Mind the eu, Gap, pá, sim, antes disso eu não me lembro de haver assim grande atenção, pá. Havia uma ou outra referência, mais até às Air Force do que a outra coisa. Que aliás, era o que eu estava a dizer ainda há um bocado, quando eu estive a fazer essa pesquisa sobre as referências a sneakers no rap português, é pá, Air Force One, havia mais referências Air Force One do que qualquer outra silhueta, aliás, mais de Air Force One do que todas as outras juntas, não é? Em que no fundo foi o mais complicado de escolher. E sinto também que acabou durante muito tempo por ser a silhueta do rap português. Aliás, estavas a falar que o teu primeiro par, que eram as Air Force, o primeiro par de Nike que eu compro foram as Air Force One também. Na altura não foram as brancas, foram as todas pretas. Mais a influência do rap. Epá, eu vou dizer que 100%, porque Yeah. tu vias na altura também, Mas estamos não a era falar só uma cena de cá, mano. Porque mesmo nos Estados Unidos Não. era uma constante referência nas músicas. Exato. Mas imagina, acabou por não passar de muito daí, estás a perceber? Tinhas o pessoal que comprava Air Forces, muita gente com Air Forces, mas também não passava disso, não havia aquela cena que até já havia nos Estados Unidos, por exemplo, com outras silhuetas, como com Jordans, com Superstars, etc. Aqui, Mano, acho que eu acabou sou-te por... sincero. Diz. Eu sou sincero, a primeira vez que eu senti realmente haver uma referência para além dos Air Force One, por motivos que a gente já falou aqui, a primeira vez que eu comecei a sentir que havia uma associação entre tu usares aqueles ténis e teres de algum modo uma ligação ao movimento hip hop foi com G-Unit. Pessoalmente. Dizes no geral. Yeah, que eu era puto e via um gajo com ténis da G-Unit e dizia, este gajo curte hip hop. Dizes em Portugal, se vias alguém com ténis da G-Unit em Portugal. Ok. Porque isso Ok. ainda se vende Não. cá. Sim. Yeah. Isso era realmente uma forma fácil de identificar. Tipo, eu naquela digo já, Air Force One acho que já era o suficiente porque é assim, eu não sei se foi a tua experiência em Lisboa. Acho que isso é... Não, Air Force mano. One é... Não, mano, eu digo-te uma coisa. É um ténis demasiado geral. Não, Para é demasiado associar geral quem calçava agora. Air Force One, É demasiado pessoal- geral agora. A sério, tipo, tu olhas Estamos a falar olha, que há 20 anos atrás. 15. Há 15 anos atrás. diria, Estou-te a falar. yeah. Há 15 anos atrás. Mano, eu estou-te a falar a sério. Não- Eu venho de uma Mano, eu cidade acho que tens pequena. as duas razão, o na pessoal, verdade, mano. Eu acho que tens Porque as tem duas a ver- razão, mano. Porque eu lembro de tem uma a ver altura com a que já era experiência. generalizado, mano. Sim, mas o ser Se calhar, generalizado veio inicialmente, depois, a primeira mano. vez que ouvi mencionar foi a partir do hip hop, estás a ver? Mas se calhar até essa data eu não tinha por mim tentar saber o que era o par em questão, porque não ligava, estás a ver? E assim que comecei a ligar ao hip hop comecei a ver, olha, este é que é o par que o pessoal tanto fala e usei. Mas isso não invalida que já o pessoal que nem sequer soubesse o que é o hip hop usasse, porque na verdade era um par que estava em qualquer loja, estás a ver, mano? Mas queres que eu te diga já qual era a minha experiência? E é assim, mais uma vez, eu não sou de Lisboa. E em Lisboa, se calhar, as coisas desenvolveram-se a outra velocidade. Mas a minha experiência é... Eu lembro-me de usar Air Force One e, tipo, o pessoal olhava, tipo, o que é que este gajo leva calçado? Até porque, se vocês se lembram bem, sobretudo tu, Moura, és capaz de lembrar, na altura, a cena que quase mais batia era aquele calçado, tipo calçado de corrida automóvel. Aquelas sapatilhas tipo Pumas, bué fininhas. Tinhas também as versões lifestyle das chuteiras da Nike.
em que tu tinhas tipo as Total 90, mas sem pintoso, e era o que o pessoal usava, geralmente. Era tipo futsal. Então como é que tu achas que chegou a moda do Air Force Cab? Eu só quero perceber que foi. Tu começaste a usar Air Force porque começaste a ver o pessoal lá de fora a usar Air Force. Exatamente, sim. Nos raps. Mano, eu acho que foi por aí, estás a ver? Então e achas que isso foi... Os rappers de cá começaram a ver os rappers de lá fora a usar e começaram a usar também. E entretanto foi massificando. Acho que terá sido por aí, e aconteceu com várias coisas. Também aconteceu, por exemplo, com Timberland. Tipo, eu lembro-me também de usar Timberland e não ser uma cena. Tipo, ninguém usava Timberland. Era tipo, este gajo está calçado aí com as botas das obras. Mais ou menos, e mais ou menos. Sabes porquê? Porque Timberland, tipo, tu podias usar de diferentes estilos e o pessoal do hip hop até tinha mais a cena de usar calças largas com Timberland, inclusivamente não as apertar, estás a ver? E tu, mesmo pela maneira de as usar, percebias, a mesma cena com Air Force, principalmente os Air Force subida, havia pessoal que usava totalmente desapertados, com as calças metidas para dentro, estás a ver? Logo por aí também conseguias associar, não era só o facto de teres aquele calçado específico, por isso é que eu também dou aqui razão ao Ced. Mas é assim, se calhar a minha experiência é diferente, a questão é por eu não ser de um centro urbano tão grande. De alguma maneira influenciaram a massificação do Air Force. Eu acho que aos poucos terão... Não chegou sequer a ser relacionado. Eu acho que talvez tenha sido, pá, porque imagina, Air Force One é mesmo uma cena que tu encontras ali durante os anos 2000, uma patada de referências. E é assim, obviamente que não foram os rappers que influenciaram o grande público, mas acho que foi uma cena que foi aos poucos, porque também... Aos poucos a moda começou a ir nesse sentido, a moda começou a ir ao pessoal vestir-se como os rappers se vestem, ainda que de uma forma dissimulada, estás a perceber? Porque em Portugal até 2010, e até bem, eu diria que até bem um bocado depois de 2010, a forma como os rappers se vestiam ainda era estranha para o público geral, mas a partir dessa altura tu começaste a ver, e foi também nessa altura mais ou menos que a Air Force One se torna um modelo massivo. Foi tipo esse intervalo de 5, 6 anos entre o momento em que as Air Force começam a chegar mais a cá, através de footlockers e etc., e o período em que as Air Force se massificam, porque quando as Air Force chegaram não eram par de toda a gente, passaram a ser o par de toda a gente muitos anos depois, e aí sim, aí a Nike também terá queimado a silhueta, como depois queimou as Huarache, como agora está a queimar as Dunk, estás a perceber? Pelo menos é assim que eu vejo a coisa. Então, mas eu quero tentar perceber aqui também uma cena, que é, eu agora nem estou a falar só dessa altura do Air Force, estou mesmo a falar agora assim, já a longo prazo, desta altura toda. Sim. Houve algum rapper que, por exemplo, conseguisse influenciar o público ou o resto das pessoas a calçar um certo modelo, ou achas que os rappers acabam por calçar esse modelo porque toda a gente já está a usar? Eu acho que os rappers foram influenciados, mas o público geral usa porque está toda a gente a usar. Pelo menos é o que eu acho. Eu acho que pronto, ao fim e ao cabo a influência vinha sempre dos Estados Unidos para aqui para Portugal, estás a ver? E a partir de ouvir certas referências, o pessoal naturalmente começava a usar cá e os fãs do hip hop cá naturalmente começavam a usar também. Sim, mas não sei se foram então não os está fãs do hip hop cá ligado Diz. com os artistas de cá e o pessoal ter passado a usar porque os artistas de cá começaram a usar também. Eu acho que simplesmente os artistas de cá o que fizeram foi generalizar dentro do público cá e a coisa aos poucos foi dissipando. Mas tipo, se me perguntas, achas que pelo NGA fazer referências à Air Force One que a Maria de Cascais usou Air Force One? Epá, não. Agora, se tu me dizes... Mas imagina, mas se tu me dizes, se o facto do NG... não pode ouvir... Pronto. Se o NG fazer uma referência ao Air Force One desencadeou uma série de eventos que levou a que depois, anos mais tarde, a Maria usasse esse Air Force One, aí eu se calhar já diria que sim, estás a perceber? Porque eu acho que não foi tipo uma condição, tipo, aliás, uma consequência direta, tipo, eu ouço tipo o Nelly ou o Dr. Dre a falar em Air Force One e é do tipo, não, bem, eu tenho que comprar uma Air Force One. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é o NG falar de Air Force One e que tem Air Force One e mais não sei o quê, e tipo, isso influencia um evento, que depois influencia o outro, que depois influencia o outro e que leva a que o público geral use Air Force One. Eu acho que foi um pouco isso que aconteceu, sim. Mais ou menos, Ricardo, porque imagina, em 2002, salvo erro, foi em 2002, eu morava na margem sul
e foi a altura que abriu o Almada Fórum. Estás a ver? E com a abertura de uma superfície comercial dessa dimensão, foi bem normal que nós tivéssemos acesso a outro tipo de pares, estás a ver? Yeah. E inclusivamente os Air Force One estavam lá, estás a ver? Desde o primeiro dia que abriu uma Foot Locker ou uma Athlete's Foot, na altura, esse par estava lá e a bem ou mal havia pessoal que se ia identificar com o par e comprar, mesmo que não curtisse hip hop, estás a ver? Sim. Pá, mais uma vez, eu falo da minha experiência pessoal que foi afastada de Lisboa, não é? Claro, o que aconteceu... As coisas aconteceram a duas... Oh puto, não é na terrinha, mas imagina... Como é que tu adquirias um Air Force, mano? Eu só consegui adquirir Air Force quando a Foot Locker abre no Porto, estás a perceber? Quando a Foot Locker abre no Porto, e aí é do tipo, de repente havia Air Force, e de repente eu podia comprar Air Force, estás a perceber? Se bem que Eu fazia 10 a Extreme acho que tinha. No Almada Fórum. A Extreme tinha também. A Extreme tinha, e a Extreme tinha Jordans e tudo, tipo... Mas a cena é, quando esse tipo de produto começa a chegar a Portugal, é a um preço que eu, pelas condições financeiras que eu tinha na altura, não podia comprar. Não era tipo... Se calhar hoje em Mas acho dia... que já estamos a entrar por outro campo, que é as possibilidades económicas de cada um. Acho que Sim. Já não deve estar tão relacionado com o hip hop e com alguém gostar de hip hop e querer calçar o que calçam os rappers cá, os rappers lá fora, o que seja. Isso é as possibilidades de cada um. E eu agora tenho uma pergunta para ti, Já não Moura. está tão relacionado. Que silhueta... Olha, que silhueta, aliás, ou que som, ou que rapper é que achas que realmente influenciou pessoas em Portugal, ou seja, que rapper português é que influenciou pessoas em Portugal para comprar determinada silhueta? Isso é uma pergunta mega difícil, mano. Eu tenho um exemplo que foi em pequena escala, mas acho que aconteceu. Mas quero saber se tu tens alguma, ou tens alguma ideia de alguma coisa que possa ter acontecido. Porque eu posso já dar a minha. Eu acho que a Tsubasa do Yuzi... eu acho que a Tsubasa do Yuzi ajudou a normalizar as Ozweego exatamente em determinado público. E a Ozweego de repente tornou-se um produto que não, eu quero comprar, eu tenho que comprar porque isto tem umas RAF e mais não sei o quê, mesmo que o pessoal nem sequer saiba quem é o RAF, estás a perceber? Mas sinto que, na minha opinião, terá sido o primeiro exemplo, posso estar enganado, mas acho que foi mesmo o primeiro exemplo de um rapper fazer um som dedicado a um sneaker, ou mencionar um sneaker que realmente, aqui em Portugal, que realmente levou o pessoal a querer comprar isso. Porque quando tu olhas, o Regula, por exemplo, fazia muitas referências já, mas eu acho que, imagina, ele não levou ninguém a querer comprar as cenas. Ou não, quando ele falava, a tirar a lama dos Sanjos, eu não sei se o pessoal foi a correr tipo, à loja a comprar Sanjos, estás a perceber? Ou pelo menos ficou com essa ideia. Mano, mas imagina, aqui também temos outro fator, que é tipo, eu concordo em certo ponto com o que tu estás a dizer, mas se calhar também foi assim o primeiro gajo a ser mesmo específico no que toca a um par, estás a ver? Estamos a falar de Raf Simons e de Ozweego, estás a ver? Não estás a dizer uns Air Force, ou que pode ser de qualquer cor, ou tipo um par qualquer que possa ter mil e uma cores, estás a ver? O NG e o Prodígio acho que tem um som dedicado a Air Force, hein? Então, mas olha lá, achas que o facto de um rapper mencionar um par de ténis num som influencia mais do que ele tirar uma fotografia com um par calçado? Claro que sim. Eu acho que sim, Claro que sim. Eu acho que sim. Porquê? Porque faz parte do imaginário. Imagina, um rapper usar um par numa foto, está a usar. Agora, se um rapper faz um som sobre um par, estás a ver, e tu compras esse par, tu passas a fazer, na tua cabeça passas a fazer parte desse universo, estás a perceber? É a mesma coisa que tu comprares um par de sapatilhas, que já tens centenas, ou tu dizeres, não, isto é que é o par de sapatilhas, isto é que é a melhor cena que existe. Estás a perceber? Obviamente que eu, se te sigo, vou encarar esse statement de uma forma muito diferente, estás a perceber? Então, neste caso estávamos a falar que ele faz referência aos Ozweego. Ele tem alguns Ozweego? Tem, claro que tem. E aparece com os Ozweego calçados? Sim, aliás, o som todo é sobre os Ozweego. A cena é essa, é que todo o som... Sim, ok, está bem, mas pode ter o som sobre os Ozweego e não ter nenhum Ozweego. Nem ter nada...
em que aparece com eles calçado. Por isso é que eu estou a perguntar. Não, puto, Não, mas até te por vou dizer acaso é mais. verdade. Diz. Uma das primeiras fotos publicadas no Instagram de Contracultura foi precisamente do Yuzi por causa dos Ozweego. Mas o Ozweego também foi uma cena que veio do trap norte-americano. Também se usava bué, tipo, inclusivamente tens um vídeo do Ski Mask que começa com um foco nas Ozweego, mano, tá a ver? Até acho que é um dos primeiros vídeos do Cole Bennett. Ok. Eu, por exemplo, isso não sabia. Aliás, eu pensei que a cena do Yuzi com os Ozweego vinha mais da relação que ele próprio tem com a moda, estás a perceber? Porque também não é... Embora tenha sido uma silhueta que se tornou mais popular nos últimos anos, antes de acabar, não é uma silhueta óbvia, estás a perceber? Sobretudo em Portugal, eu não... A falar de uma Não altura... é uma silhueta... Diz isto. Não é uma silhueta óbvia. Mas agora eu estava aqui a pensar, por não ser de facto uma silhueta óbvia. Por exemplo, podemos pegar aqui na Yeezy, nas 350, na altura que começou a chegar cá. Sim. Houve alguém que tenha pegado nisso e feito alguma coisa, mencionado, apareceu com elas, tipo, alguma coisa? Eu por acaso acho que não. Que eu me lembro não. O único Mas rapper que eu vi a fazer uma referência foi o Rissa, meu. A sério? Nem me Yeah. lembro. Foi naquele som que ele tem, pá, aí com o som tem, não sei se tem 10 minutos, em que ele fala de ir entregar cenas como o Uber Eats. Ele mete, ele fala que tipo calçou a Yeezy e mais não sei o quê. Mas é a única referência. E quando eu penso em rappers a usar, só me lembro do Tequila e do Regula. Mais ninguém. E achas que isso pode ter acontecido por não ser de fácil acesso a quem estava cá? Porque é assim, se formos a ver, quando as Yeezy 350 saíram, lá fora, é o que se usava, toda a gente usava aquilo. Portanto, cá não usaram porque não gostavam ou porque não eram mesmo capazes de arranjar. Eu acho que há páginas tantas nem sabiam. Mano, eu dou-te a minha opinião. Eu acho que na verdade as Yeezy, quando realmente começaram a ser faladas cá em Portugal, faladas no entanto, quando começaste a ver realmente nos pés das pessoas, foi para um pessoal que era tão fora da cultura hip hop que acho que nem houve essa ligação dentro do hip hop, estás a ver? É mais, quem usa não é porque tem uma ligação com o hip hop, é porque é de facto sneakerhead e curte sneakers, estás a ver? É assim, eu semi-concordo, porque acho que muita gente, sobretudo o pessoal mais antigo em Portugal, que tem uma ligação forte à cena sneakers, e tu pensas aí em alguns nomes, alguns colecionadores assim, é pessoal que está muito ligado à cultura hip hop. Não são rappers, mas é sobretudo pessoal até ligado ao grafite. Sim, também é. Mas eu acho que aqui foi mais a questão... Estava-me a lembrar quando as Yeezy chegaram cá. Eu não vou estar a mencionar nomes, nem de lojas, nem de coisa, porque parece mal. Mas eu acho que chegou a haver backdoor para um rapper. Estás a falar Posso de quem? estar enganado. Estás a falar de quem? Do Demo? Dos Expensive Soul? Não, tu fizeste essa cara, mas o Demo dos Expensive Soul, ele é um cliente habitual da Wrong Weather. Portanto... Pronto. É assim, eu lembro-me, eu posso estar enganado, mas eu acho que vi o Regula a publicar uma foto com as Yeezy logo quando elas saíram no primeiro drop lá na Wrong Weather. E eu tenho quase certeza que aquilo foi backdoor. Se ele tiver, foi de certeza. Ele não foi fazer campo para o Porto, com toda a certeza. Mas eu lembro-me, ele apagou essa foto, mas eu lembro-me, há uns anos atrás, o Regula a meter uma foto no Instagram, pai, às 6 da manhã, a dizer que estava à porta da Foot Locker para comprar umas Jordan, que eram as Jordan 4, Dunk From Above, e depois até tinha uma história lá do gajo da Foot Locker, primeiro cliente do dia para vir comprar a Jordan. E foi o Regula. E isto, há quantos anos é que isso foi? Epá, basta ver quando é que saíram as Jordan 4, Dunk From Above. Mas eu acho que a Yeezy... acho que ele não foi fazer camp. Não foi fazer camp. Pronto. Olha, já que estamos a falar nisso, pergunto-vos, só por curiosidade pessoal, qual é que foi as primeiras Yeezy vendidas em Portugal? Mesmo que seja na Wrong Weather, que se calhar foi provavelmente a primeira loja, né? Foi as Beluga. Foram os Beluga, Eles receberam logo as Beluga. As 350 V2 Beluga. Que, atenção, as Yeezy já chegam a Portugal tarde. Atenção, era por isso que eu estava a perguntar, porque não sabia, porque as primeiras todas nem sequer apareceram cá. E eu vou-te dizer já, a primeira Yeezy a sair em Portugal não foi nada a Beluga. Sabes qual é que foi?
foi a Crepe Boot, aquela bota de sola mais rasa, estás a ver? Isso foi a primeira Easy a chegar a Portugal. Que eu lembro-me de ir à Wrong Mas Weather. isso não é, isso é linha Easy. Linha Easy, mas tipo... Não é Adidas Easy. Sim, mas estamos a falar de um tecnicamente... Estamos a falar Adidas Easy. Não Sim, estamos sim, a falar sim. linha Easy só. Sim, mas eu lembro-me de ir à Wrong Weather, ver lá a bota e perguntar ao pessoal, então vocês não recebem as Adidas e mais não sei o quê? E o pessoal, não, nós não recebemos isso. Passado uns meses... Não chega cá. Passado uns meses, tipo, anunciaram as Beluga e depois a partir daí começaram a lançar frequentemente o Yeezys. Mas a cena das Yeezys já chega a Portugal tarde. E eu estava a dizer, eu acho que a maior parte dos rappers simplesmente não ligava. Portanto, nem é a cena do não consigo comprar. É mais do tipo, nem sequer estavam a par ou nem sequer acompanhavam isso. Tu o que é que achas, Moura? Eu vou deixar responder. Oh mano, honestamente eu acho que tudo o que o Kanye mexia fazia barulho no movimento em Portugal, estás a ver? Eu acho é que principalmente as 350, que foram assim as primeiras a aparecer, nem são um par que tu consigas ligar muito ao hip hop pelo aspecto dele, estás a ver? Pelo com que é que usavas aquilo. Eu sinceramente acho que não ligava muito. Mais facilmente ligava uns 700, estás a ver? Ok. Um Kenny grande e não sei o quê. Mas eu acho que é não ser associado diretamente à música, mas ser numa de dar o flex. Chamemos-lhe assim. Estás a ver? Isso sim. O pessoal querer andar bem vestido, querer mostrar, tem este par, saiu agora, não sei o quê, bababá. Mas a verdade é que ninguém estava com isso calçado. E daí a minha questão. Não calçaram porque não conseguiam arranjar ou porque não havia mesmo interesse em querer calçar. E é isso que eu acho estranho, porque... vamos ser honestos. Hoje em dia vendem não só a música, mas têm que vender a imagem também. Eu acho que Está um bocado certo. essa segunda parte ainda não está muito estabelecida em Portugal, ainda não está muito desenvolvida e acho que esse também é um dos pontos pelos quais a cena de sneakers também nunca se desenvolveu muito em Portugal, porque também nunca houve muito esse interesse de ir atrás. De ir atrás de vestir bem, calçar bem, porque também pensa que o rap português acabou por ser muito condicionado por uma geração que também estava sempre a dizer nos sons, eu não interessa o aparato, interessa o que tu dizes, ou o conteúdo é que é importante, a aparência não sei o quê, que é uma cena inocente, mas que acaba depois... Não achas que isso é uma geração já diferente da geração de agora? É claro que é, mas atenção, eu estou a supor só, porque vocês é que estão por dentro do hip hop e do rap português. Tens toda a razão, certo. Eu estou só a supor. Não, é uma geração mais anterior, mas a questão é, imagina, essa geração condicionou a minha geração e a do Moura. E é assim, obviamente que tens pessoal da nossa geração não quer saber, que a dada altura também não quis saber e entraram mais no... libertaram-se, por assim dizer. Agora, obviamente, esta nova geração, o pessoal mais jovem, é que já está completamente desconectado disso. E por isso mesmo é que tu agora já começas a ver uma maior preocupação com a imagem, uma maior preocupação com a roupa, uma maior preocupação com o calçado, com joias, etc, etc. A minha pergunta é mesmo essa. Começas? Sim, começas. Começas, claro, começas. Eu com as joias eu compreendo a cena da ostentação. Yeah. Com a roupa e com o calçado, eu acho que ainda fica muito aquém. Não, ainda fica. Mas mesmo em joias, se tu vais dúvida, comparar com sem o cenário dúvida, internacional, também fica. Estás a perceber? Está bem, mas... Imagina, eu vejo assim por alto. Eu vejo o pessoal com essas joias e tudo mais. O dinheiro que gastam nessas joias dava para fazer ali uns outfits que acabava por ajudar a vender melhor mesmo a imagem deles. Sim, mas sabes que eu acho que é por isso, estás a perceber? É que o rap português está agora a descobrir esses caminhos e está agora a descobrir que pode vestir determinado tipo de roupa, que pode arriscar um bocado mais. Já começas a ver cenas mais arrojadas tanto em termos de outfit como em termos de aparência. E são tudo coisas que se calhar já existem fora de Portugal há uma data de anos, mas que em Portugal tipo, é território novo, estás a perceber? Porque lá está, eu sinto que houve esse condicionamento durante finais dos anos 90, princípios dos anos 2000, e agora é que se começou, sei lá, nos últimos 10 anos, vamos assim dizer, é que se começou a desmistificar e começou a ser mais aceito. Mesmo as referências Air Force One que estávamos a falar, começam a surgir no final dos anos 2000.
Tipo, cenas tipo NGA, o pessoal da linha da Zambuja, que falava muito também em calçar Air Force e assim. Isso é tudo datado de final dos anos 2000, estás a perceber? Ou seja, isso foram tipo mesmo a própria Tilhas são sapatilhas, de quem é que é? 2000, será para aí 2007, 2008, não? Eu diria que sim, mano. Eu diria que sim. Não sei precisar o ano, mas há de ser por aí. Que foi tipo a primeira vez que foi normalizado dentro da cultura hip hop a cena de gostar de sapatilhas. Eu até acho que houve muita gente que apanhou esse tema do género tipo meio estranho, tipo, o pessoal... Exatamente. Não se fazia ainda a associação. Não é que não se fazia. Imagina, não só não se fazia a associação, como o pessoal ainda estava muito condicionado de todo, porque eram básicos, ia contra tudo aquilo que se andava a dizer no rap português nos 15 anos anteriores, que era não, mano. Tipo, que é não ligar tanto à imagem, ligar mais ao intelecto ao som, e mais não sei o quê. E... Pá, se bem que existia também aquele grupinho que defendia sempre que tu, para mostrares amor, devias usar uma roupa que te familiarizasse com a cultura hip hop, que tu passasses na rua e dissessem tu, pronto, este gajo é de hip hop. Havia também o pessoal que defendia isso, estás a ver? Sim, mas aquela mensagem anti-consumismo que existiu acabou também eu por... acho que isso já é muito atrás. Sim, eu até diria, a maior parte do pessoal que nos ouve e que nos segue, se calhar nem tem essa ideia. Devido a tudo o que consomem hoje em dia, isso é uma ideia já super distante. Estás a ver? Não, claro, mas é assim. Nem passa pela cabeça. Mas também imagina, atualmente é bem mais comum tu veres tipo colaborações de rappers com marcas, estás a ver? Para fazer ténis, estás a ver? É muito mais comum. Se bem que antigamente também havia. Só que não sei se não passavam assim tanto para Portugal, estás a ver? Era uma coisa que para além de que era super nicho, e eu estou-me aqui a lembrar, por exemplo, colaborações de Dunks, quando tu vais ver, a Dunks andava... Ninguém mandava vir ténis Planet, mano, estás a ver? E não era uma coisa. Se coisa. tivesse um amigo lá fora, o amigo trazia uma cena assim parecida do género. Sim, era por aí, era mesmo por aí. Mas isso também levou a que o facto de Portugal ser um país pequeno, e também é assim, um gajo também não pode estar só a culpar os rappers, o facto do contexto do país também afeta, porque ainda hoje somos um país onde a maior parte das coisas interessantes não chega, e não haver acesso a esse produto também... Não chega, mas tu já consegues arranjar. Agora consegues arranjar, okay, não chega. Mas não chega na mesma, estás a perceber? E quando... Não chega, mas isso acho que já são outros 500. Isso já é... Tiago, mas então vou-te dizer isto desta forma. Eu sei, tens vários rappers europeus que têm colaborações com a Nike para Air Force One. Tens o caso do Buba, que lançou uma Air Force One dentro daquilo que foi a turnê de colaborações para acho que foi o 25º aniversário da Silhueta. Acho que foi o 25º. Tens o Sfere Basta, que é um rapper italiano, que lançou uma Air Force One há uns anos atrás e que inclusive, durante um período, teve assinado pela Jordan e foi vendido como o primeiro artista europeu a assinar pela Jordan. Mais, tens casos de rappers que são, fora de Portugal, são comumente utilizados como cara nas campanhas de lojas de sapatilhas, e assim de repente lembro-me dos casos também em Itália do Gue Pequeno e em Espanha do Young Beef, que foram caras ambos da All Tem Up. bons artistas a fazer colaborações. Vem-me à cabeça o Skepta. Eu não sei se vocês consideram rap ou o que quer que seja que vocês considerem. O Skepta é um artista, colabora com a Nike, faz boas cenas. Sim. Agora, eu acho que a cena é... Deixa-me perguntar isto diretamente ao João. Achas que há algum rapper ou artista que atualmente fosse capaz de fazer uma colaboração com alguma marca? Cá em Portugal? Sim. Sem dúvida. Acho que aquilo e o Regula são dois nomes que sempre representaram a cultura sneakerhead, independentemente de isto ter mais público ou não. Sempre tiveram ligados, sempre compraram pares e que claramente, se tivessem essa oportunidade, faziam-no de boa vontade e ficariam muito felizes com o resultado. Não tenho dúvidas. Então, mas porquê é que não têm essa oportunidade? Que parte é que está a falhar? Eu acho que é a parte das marcas, mano. Acho que as marcas é que não têm esse contacto com eles, porque eu acho que da parte dos dois que eu mencionei, que são os que me vieram à cabeça,
queriam mesmo que isso acontecesse. Yeah. É assim, quando falamos, por exemplo, estávamos a falar sobretudo da Nike. A Nike em Portugal, com rappers, as únicas coisas que fizeram foi usar o Dillaz numa campanha há uns anos atrás, foi uma campanha da seleção, e agora, recentemente, exatamente, agora também com a seleção, usaram a Cynthia, mas foi numa coisa em que ela nem foi vendida como artista, ela foi escolhida por ser artista, mas ela nem houve esse press release de a Cynthia participa na campanha da Seleção Nacional. Mano, e olha, tenho aqui uma comparação que acaba por não ser uns ténis, mas enquadra perfeitamente no assunto. Mais recentemente o Regula, e o Tequila também, mas o Regula acho que expressou mais esse entusiasmo publicamente com a Clarks. Com a Clarks, naquele direct, né? Já tinha ouvido, sim. Que aliás, ele está a trabalhar com a Clarks. Mano. Exatamente. Ele está a trabalhar com a Clarks. E ele posta regularmente cenas no Instagram com os pares que consegue da Clarks e mostra sempre um entusiasmo tremendo relativamente à colaboração da marca com ele. Então, deixa-me ver assim, por exemplo, será que falta algum artista colaborar com alguma marca cá para depois abrir as portas às marcas começarem a perceber que podem começar a colaborar com os artistas? Mano, tenho a certeza que se a Nike, por exemplo, fizesse uma colaboração com o Regula, que essa colaboração só por ser com o Regula ia vender, mano. E que provavelmente isso abrisse portas e abrisse a mentalidade das marcas para esse tipo de colaborações. Então aqui realmente o que está a falhar é as marcas não quererem ou não se interessarem por querer fazer uma colaboração com ninguém cá. Vamos meter as cenas noutro patamar. Tipo, não falando de hip-hop, falando da música portuguesa em geral. Tu lembras de alguma colaboração de ténis com um artista português, um músico português? Eu? Não. Mas isso faz sentido sequer, porque imagina, fora daquilo que é a comunidade urbana, que é quem está mais ligado à cena sneakers, o que é que tu te lembras em termos de colaborações com artistas no geral? Tiveste agora os Foo Fighters com a Vans, mas mais o quê? O que é que faz sentido, estás a perceber? Ou com quem sequer é que fazia sentido fazer uma colaboração em Portugal? Vans com os chutes. Faria mais que isso fosse All-Star, se calhar. Não houve Sanjos com os chutes? Mas não vamos falar dessa época terrível da Sanjo. De outro tempo. Das Sanjos de outro tempo, porque isso acho que nem eles querem que se fale disso, honestamente. Não, mas agora estava-me aqui a lembrar, por exemplo, a Fila colaborou com uma loja portuguesa. Com a Sneakers Delight. Ok? Yeah. E é uma loja portuguesa que na altura a loja já estava como estava, não é? Portanto, porque é que a Fila, por exemplo, nunca colaborou com um rapper ou com um artista que lhes iria dar uma exposição muito maior? Será que houve esse contacto da parte da marca e nenhum rapper, por exemplo, se quis chegar à frente? Eles estavam em contacto com o Prof Jam, não sei se chegaram a falar em colaborações, mas eles estavam em contacto com o Prof Jam. O Prof Jam, Ricardo. Mas esse tipo de entrar em contacto atualmente até é uma cena bastante comum, estás a ver? Tu já viste várias colaborações de rappers com marcas, mas é mais aquela cena de vais usar a minha marca no teu próximo som, no teu próximo concerto, estás a ver? Não é... Acaba por não ser uma colaboração, acaba por ser, olha, toma umas peças, usa aí... A questão KJ com Reebok, Bispo também com Reebok, se calhar a KJ com Reebok até seria a colaboração que neste momento fazia mais sentido, na minha opinião. O KJ representa a Reebok 24/7, mano, estás a ver? Mas é não verdade, chega a ter um par, mano. Mas isso também é porque a Reebok também... Porque a Reebok em Portugal não tem poder de decisão, mano. E agora, estou para ver... Então, e ninguém consegue passar para além da Reebok Portugal? É uma boa pergunta. Não sei, mano. Isso é uma boa pergunta. Reebok Portugal é Reebok Ibéria, tipo, parece que vivemos aqui num buraco no fim do mundo em que, se não for aqui com a cena Portugal, não acontece nada. Mas vamos ver também o que é que a separação vai fazer. O que é que a separação da Adidas com a Reebok vai fazer, porque eu por acaso, até era para perguntar isso ao KJ, se ele sabia de alguma coisa, mas antigamente a Reebok e a Adidas em Portugal eram geridas no mesmo sítio, até era o mesmo escritório basicamente, ainda é, mas agora com a separação o que é que vai acontecer? Porque eu não consigo imaginar o KJ a deixar de ser embaixador da Reebok, mas por outro lado, se calhar a Reebok agora agindo de forma independente,
até terá mais margem de manobra para o KJ assinar uma silhueta ou fazer uma colaboração, assumindo que continuam com a ligação. Eu acho que, tipo, imagina, se eles ao fim e ao cabo começarem a perceber que ao patrocinar um KJ, que isso de facto é bom para a marca e que coloca, sei lá, outro público a comprar os ténis, ou as vendas porventura até sobem na zona dele, imaginamos, não sei porque eu nessa parte não conheço muito bem. Se calhar isso é que também abre portas para posteriormente haver uma colaboração, porque convenhamos, até se calhar aos últimos 3, 4 anos não havia simplesmente artistas portugueses patrocinados por marcas, estás a ver? Houve um caso ou outro, mas foi uma cena remota, mano, quase ninguém se lembra, estás a ver? Tiveste você e com a Reebok também. O Sam também teve com a Nike, estás a ver? Mas foi cenas que tipo nem se falam, foi tão uma cena tão E foram outros tempos, pá, foram outros tempos. Mas isto nós aqui estamos a ir muito a marcas grandes e marcas internacionais e tudo mais. Então, e por que não uma marca portuguesa começar a fazer isso? E os artistas, por exemplo, começarem a, não vou dizer criar um portfólio, estás a ver? Mas já é qualquer coisa, já tem ali, ok, já colaborei com esta marca, já fiz qualquer coisa, portanto, no futuro poderá ajudar. Portanto, mesmo as marcas nacionais não têm esse interesse. Eu acho que aqui, aí nesse caso é tipo, eu pergunto a ti porque honestamente não tenho tanto conhecimento, mas existe alguma marca assim portuguesa sem ser com um grande nome, ou conhecida, minimamente, que esteja tipo, que seja fácil de adquirir? A Sanjo. Tipo, eu acho que ele está a dizer tirando a Sanjo, porque a Sanjo é o exemplo mais transversal, né? Mas é assim, as eu outras... não sei até que ponto a Sanjo Então, mas uma porque é que a silhueta, Sanjo nunca fez? que fizesse sentido com o rapper. A minha cena é por aí, porque se fosse uma marca... É assim, do meu ponto de vista, e tendo acompanhado mais recentemente toda esta cena da Sanjo, acho que até faria sentido associarem-se com um artista português, porque marca portuguesa de calçado feita em Portugal, com um artista português, colaboração, pá, até acho que é ali... com o Regula mesmo. Mas imagina, tu consideras que o que a Sanjo faz é algo que um rapper use, e eu acho que isso também é bem importante, estás a ver? Porque não é só dizer, olha, este aqui é um Sanjo com o Sam da Kid. A cena é, aquele resultado final tem que ser algo que se enquadre no outfit do pessoal que ouve a cena dele também, mano, estás a ver? Eu acho que isso também conta. As Sanjo, sobretudo as Low, as K200, são uma silhueta bastante transversal e que podia fazer muito sentido nos outfits. Até porque assim, a Sanjo até pode dar a hipótese de personalizar ali o modelo mesmo ao gosto do artista. Sim. A minha questão passa também um bocado por, será que é o artista que... porque assim, ambas as partes têm que ficar a ganhar. Claro. Ou o artista não se identifica com a marca e não quer, ou a marca não paga o suficiente para o artista fazer a colaboração. Sim. Ou então nem sequer a marca aborda o artista, estás a ver? Mas eu digo-te já, Céda, eu acho que há abertura para esse tipo de colaborações. Inclusivamente lembro-me, acho que há 1 ou 2 anos, e vocês se calhar sabem disto, que a ASICS estava a fazer como se fossem umas colaborações com rappers, em que eles iam à loja do Colombo e recebiam um par personalizado. Não, eu acho que era... E todos os que lá foram assim que lhes deram o toque, apareceram de bom grado, estás a ver? Inclusivamente o Sam tem um par que já falou disso em mais do que uma ocasião, estás a ver? E o Fênix, não sei se foi a partir... E o Fênix, não sei se foi a partir daí, mas ele depois acabou por estar ligado à ASICS e estava sempre também vestido e calçado com a ASICS. Como Grog Nation também tiveram na altura, e acho que a Liga Knockout também teve essas colaborações. A Liga Knockout inclusive teve com a Reebok e com a ASICS e davam tipo ao vencedor das batalhas, davam um par de ténis, estás a ver? Isso chegou a acontecer. Então, mas será, agora, pelo que estavas a dizer, será que os artistas portugueses não se querem ver associados a uma marca como a Sanjo, por exemplo? Não creio. Acho que até pode ser algo que do lado deles é bem visto, estás a ver? A minha questão é até que ponto o resultado daquilo vai ser positivo para a marca, porque eu acho, na minha opinião, acho que não é um tipo de silhueta que se dê para se ligar ao hip hop, mano. Mesmo que tu digas que é algo que é simples, que é básico, dá para usar com tudo. Não sei, mano, não vejo aquilo uma cena ligada ao hip hop e acho que é bem importante, por exemplo, quando o Skepta faz uma colaboração com a Nike, que seja um modelo que ele usa no dia a dia, estás a ver?
Cá Sim, já o essa Skepta, autenticidade. por norma, até vai buscar sempre uma história qualquer do passado dele. Yeah. As colaborações do Skepta são boas. E dá um brilho, Gosto dá um muito. brilho especial à participação, estás a ver? À colaboração entre as duas, Só duas que- partes. Eu acho que é um bocado por ir começando a fazer alguma coisa. Estás a ver? É ir começando a associar-se com certas marcas e ir começando ali a trabalhar. Lá está, volta a ser um bocadinho o vender a imagem. Ir trabalhando a imagem nesse sentido. Não, mas tu Para, estás no 100% futuro- certo, mano. Estás 100% certo. No futuro ter a abertura para as marcas maiores já poderem vir trabalhar com o artista, porque ele já foi trabalhando ali a imagem dele bem trabalhada, foi-se associando a marcas que são boas escolhas, e as marcas até reparam. O que eu acho é que neste momento nenhum artista associa com nada, não está associado com nada. Portanto, porque é que alguma marca se há de chegar à frente? E é assim, é verdade. acho que também nos estamos a esquecer de uma coisa, que durante uns anos a cena da ligação das marcas em Portugal com artistas também foi queimada pelos próprios artistas. Tiveste artistas que tiveram ligados a marcas e faziam asneira, ou porque não eram bons RPs, ou porque não mencionavam, ou porque Não usavam. Exatamente. Ou então, até tens exemplos recentes de artistas que assumem que são ligados à marca, mas que usam outras. Exemplos bem recentes. E é assim, isso também afeta, né? Por isso é que eu acho que o KJ acaba por ser a pessoa que está mais próxima disso em Portugal. O KJ e o regula pelas ligações que cada um deles tem com as marcas às quais está ligado. Porque, tu assinas por uma marca ou estás a trabalhar com uma marca, tu tens que fazer a tua parte. Tens que estar ali constantemente a representar e a Representar, não é só representar. tomar aí um par, usas uma vez e Yeah, está lá arrumado em casa. Obrigado Adidas por estas Ultra Boost. Não, tens que andar a usar, tens que andar a dizer nos sons, tens que também ser um bom parceiro. E tu, ao construir essa relação, é que vais chegar a esse patamar de ter uma colaboração, etc. Porque é assim, quando falamos a nível internacional, há aqui dois fatores que entram em conta. O primeiro fator é, a nível internacional, sobretudo pegaste no Skepta, o Skepta vende. O Skepta vende em todo o mundo. Uma sapatilha do Skepta vai vender até no Japão. Estás a perceber? Portanto, Sabes que a primeira colaboração dele ficou aí um bocado... não esqueci ficou aí um Qual é que foi a bocado... primeira? Foram Foi as BW. uns BW. Yeah. Com um todos símbolo pretos. azul e outro vermelho. Os pretos, ok. Exato. Não, esse veio depois. Yeah. Mas foram as BW. Yeah. Só que é assim, Nem lembrava. Tiago. Ficaram Mas em olha lá, alguns todos sítios... têm que começar por algum lado, estás a ver? Mas eles A ficaram primeira em não algumas resulta, a lojas. segunda que foram os 97, Já arrebentaram, já furaram, mas mesmo os BW, é assim, ficaram em alguns sítios. Porquê que ficaram em alguns sítios? Ficaram em alguns sítios porque foi um lançamento a nível global. Não foi um lançamento no UK que depois ficou abandonado, que até tens até, por exemplo, o caso da primeira colaboração que eu me lembro da Nike com um artista britânico, que foi com o Dizzy Rascal. Isso não ficou em lado nenhum. Já não te lembravas desta. Isso não ficou em lado aqueles nenhum. Air Max 90. E era um artista muito mais pequeno a nível global, comparativamente à dimensão do Skepta. A cena é, em Portugal os artistas têm que ir por outro lado, porque os artistas em Portugal não têm esse reach. Os artistas em Portugal têm que ir por uma ligação mais autêntica e mais... Então, mas espera aí. Diz. Os artistas em Portugal não trabalham em nome individual, em nome próprio. Terão agentes, digo eu. Sim. Os que Sim. faz mais sentido introduzir nestas colaborações, sim. Yeah. Mas pronto, é assim, independentemente disso, os artistas supostamente deverão ter agentes que tratam de tudo. Tudo o que é relacionado com o artista. Estou Exato. certo? Sim. Sim. Então, parte desse trabalho é dos agentes também. Sim. E das marcas, como estávamos a referir, mano. Porque imagina, a Clarks com os Wallabies foi uma cena que já foi, entre aspas, moda em Portugal. Na altura até nem se usou tanto as Clarks mesmo, mas os da Bata que replicou o modelo. Mas eles, para voltarem a entrar no mercado, na minha opinião, sem uma figura como o Regula, não tinham impacto nenhum, porque é uma cena que é bem diferente de se usar, estás a ver? E tu ao vês um gajo como ele usar aquilo, até desperta a tua atenção para o par e até porventura vais gostar de usar aquilo. É mesmo, eu acho que nesse par específico,
é bem importante existir um regula no meio disto. Quem diz um regula diz um tequila, que também está no mesmo, na mesma cena. Yeah, pá, eu estou a tentar aqui apurar culpados. No fundo, quem é que é realmente o culpado por não estar a acontecer nada? É as marcas, é o artista, é o agente? Eu acho que é as marcas, mano. Eu acho que é toda a gente. Eu acho que é toda a gente. Eu honestamente Porque- era isso que eu ia dizer. Eu acho que é toda a gente. É toda a Porque gente, achas porque que se o artista quer, tem que ir tipo, chegar-se à frente e dizer estou aqui, como é que é? Achas que também Pá, tem que imagina, existir? Não, primeiro eu acho que o artista deve vestir a representante. camisola. Yeah, Vestir a camisola completamente. Sem Eu dúvida. se fizesse uma colaboração com a Nike, e apesar de eu não faço porque pronto, eu só calço Nike praticamente. Portanto, seria o que eu demonstrava, era Nike. Depois o meu agente, que supostamente trata de tudo, é que deveria tentar fazer essa abordagem junto da marca. E depois aí, pá, a marca até pode dizer que não. Mas, pá, eu acho que tem que ser tudo, o conjunto todo. Sou capaz Não de pode dar ser só razão, uma parte tipo, olha, vamos fazer. E depois a outra parte está... Mas deixa-me dar um Moura. exemplo. Tu achas que, por exemplo, o Skepta não foi a Nike que foi atrás dele? Não faço ideia. O Skepta, a Nike foi atrás dele, porque o Skepta, sabes com quem é que ele estava antes? Estava com a Adidas. O Skepta fez cenas com a Adidas antes de fazer com a Nike, Exatamente. Ele e o irmão. Há um som dele, sim, há um som dele e do irmão sobre Adidas, é que eles falam aí dos tracksuits e mais não sei o quê, que Adidas é a marca que se coloca nos bairros. Agora, pá, também é verdade, e obviamente que eles fizeram esse som, mas também é verdade que ele de certeza que durante quando era puto, que ele calçava era Air Max, porque era o que se calçava em Londres. Portanto, pá, há sempre esse fundo de ele fala verdade. dos Air Tune Max calçava, de Man. inspiração para o par e tudo mais. Agora, eu acho que assim, eu acho que aqui em Portugal, se calhar os artistas têm muita culpa por um motivo. Porque, Moura, e tu falaste até de vários exemplos, falaste do exemplo do Sam da Kid com a Nike, temos exemplos de vários artistas com a Adidas, temos exemplos de outros artistas com a Reebok, e tu não vês nenhum artista em Portugal a ter a postura de um gajo como o KJ, que é, estes gajos estão-me a dar roupa, eu sou grato, vou dar de volta e vou representar isto até à morte. Mesmo os outros artistas que recebem cenas da Reebok atualmente não têm essa postura. E por exemplo, tu vês o Michael Knight, que a verdade é que ele está sempre calçado com Reebok, está sempre vestido com Reebok também, mas ele não mostra tanto amor público como um KJ mostra. E eu acho que isso é super importante para criar uma relação com a marca, porque por definição as marcas não estão tão interessadas em Portugal. Portanto, tu, enquanto artista, tens a oportunidade de ter uma ligação com uma marca, eles darem-te cenas, cabe-te a ti também lutar para que isso vá mais longe. Fazer a outra parte do trabalho, Exatamente. Não ser só, recebi aquilo e... Até porque, se tu fazes com que a marca venda muito mais automaticamente a marca vai fazer mais por ter com eles, estás a perceber? O teu deal vai melhorando. Imagina, se tu geras, sei lá, 50 mil euros, para dizer um número assim à toa, por ano à Reebok, se calhar eles é do tipo, este gajo está-nos a ajudar, vamos meter mais dinheiro em cima deste gajo para ele gerar ainda mais dinheiro para nós, para ele ser maior e gerar mais dinheiro para nós, porque depois há esse lado. Porque a cena das marcas em Portugal nunca passou muito estes gajos dão-me roupa. Porquê? Porque quando tu recebes roupa de uma marca, o teu papel enquanto artista que está a ser ajudado, ou está a ser, não é patrocinado, isso não é um patrocínio, mas está a ser apoiado por uma marca, é fazer com que essa marca venda. Porque se a marca está-te a dar roupa e vê que tu geras dinheiro, os gajos não são burros. Sabes o que é que isso... Eles vão ter mais dinheiro em cima de ti. Estás a perceber? Vão-te pagar videoclipes, vão pagar tudo. As marcas dão essas roupas e calçado a alguns artistas, mas também dão influenciadores, certo? Sim. A diferença é que os influenciadores, para além de venderem a imagem muito melhor, trabalham o conteúdo daquilo que lhes é dado também muito melhor. E daí continuarem parcerias mais longas do que eu acho que os artistas, que fazem ali uma cena ou outra e não levam aquilo mais à frente. Sou capaz de concordar contigo na boa, sério. Estás a ver? Porque os influenciadores e o que seja... Sabem mais trabalhar uma marca, e a imagem. Exato. E os artistas é tipo...
fixe. Recebem e é Anda do ali tipo, com aquele a Nike deu-me coisas, ou a Adidas deu-me Atenção, coisas. isto também parece que estamos aqui a falar um bocado mal de quem recebe cenas. Nada contra, recebe, fazem o que quiserem, as cenas são vossas. Exato. Pá, é só de um ponto de vista de ter uma parceria mais a longo prazo, pá, e com maior sucesso, porque, honestamente, eu se fosse uma marca, eu compreendo a cena de vou dar as cenas a quem me está a vender mais. Só que, eu acho que lá está, é a cena, eu acho que os artistas não sabem vender a imagem tão bem. E também temos aqui cá outro falta ponto. muito isso. Também temos aqui outro ponto que é tipo, se calhar só nesta altura, é que principalmente falando do hip hop, é que começamos a ter caras que podem ser de facto caras de uma campanha, porque a primeira vez que eu de facto me lembro de haver um rapper associado a uma marca, assim, a ver até na rua, nos cartazes e não sei o quê, foi recentemente o Bispo com a L'Oréal, estás a ver? Não é algo que seja muito normal cá em Portugal, então se calhar também por isso é que também ainda não temos essa parte nos ténis, digo eu. Nos ténis, na roupa, o que for. Mas será que as marcas que não se querem associar aos artistas e aos rappers, porquê? Porque estão de alguma maneira mal vistos? Não creio, mano. Acho que é mesmo a tal cena de só agora é que começas a ter, agora, se calhar nos últimos 3, 4 anos, é que começas a ter realmente figuras que são quase figuras públicas, estás a ver? Porque até há um tempo atrás um rapper em Portugal não era figura pública, tipo, tu mesmo que fales de um Bossa AC, pá, o Bossa AC se calhar até podes dizer que era uma figura pública, mas não era aquele gajo que estava exposto, estás a ver? Ele era falado pela música dele e ponto final, não era mais do que isso. Enquanto, não chegava às revistas cor-de-rosa nem nada. Não chegava, enquanto atualmente já começamos a chegar ao nível em que essas pessoas, sei lá, olha, não podem andar na rua, mano, estás a ver? Isso nunca foi uma cena, um problema, entre aspas, nos rappers em Portugal, de não poderem ir ao Colombo às 9 da noite porque não podem comer à vontade, estás a ver? Isso é um problema muito recente em Portugal, estás a ver? Que surgiu mesmo nos últimos anos e ainda não acontece com todos, acontece só com meia dúzia deles. Com claro, uma minoria. Que se vão ao Colombo, coitados, não se mexem. Mas vês, um gajo aqui o que está a falar também é ter cabeça, estás a perceber, para saber agarrar determinado tipo de oportunidades. E claro, também é um facto que se isso não aconteceu até agora, também tem muito a ver com o pouco profissionalismo que tem sido um problema constante dentro do rap português e que começa aos poucos, nos últimos anos, também a corrigir-se e a trabalhar-se e de repente já vês mais estruturas e vês pessoal mais preparado. Também a campanha do Bispo acaba por ser uma consequência disso. Mas imagina, pá, se calhar já estava na altura na próxima campanha, e provavelmente, assim, na próxima campanha que a Nike faça em Portugal, traz outro rapper. Eu vou aqui dizer já que é muito provável que isso aconteça. Tipo, e a próxima campanha da Nike em Portugal provavelmente será no próximo ano, por ser ano de Mundial. Que é quando a Nike faz coisas em Portugal. É sempre Mundial ou Europeu, porque vai de acordo com a seleção portuguesa. Mas até lá, pá, provavelmente mais nenhuma marca vai fazer o que quer que seja. Portanto, se calhar, aqui a solução passava pelas marcas nacionais. Só que tiras a Sanjo da equação e se calhar não tens nenhuma marca com visão ou estrutura para dar esse passo. E esse é um problema. Estrutura não acredito, visão, como posso concordar? Não, estrutura... Não tem a visão suficiente? Estrutura é muito mais do que teres uma capacidade de produção e etc. Estrutura, para mim, é teres uma equipa de marketing boa, teres uma equipa de comunicação, se não tiveres uma visão sequer, não tens nada. Não tens uma equipa, não tens... Sim, no fundo é tudo uma consequência da visão. E se calhar a falta de estrutura acaba por ser um sintoma da falta de visão. Estás a perceber? Pelo que, provavelmente, a existir alguma coisa como a marca nacional, deverá passar pela Sanjo. A menos que alguma acabe a ver este vídeo e pense, realmente, se calhar isso era boa ideia. Estamos a falar só calçado, não é? Mesmo nível de roupa. Há algumas que já se associem e façam colaborações diretas com artistas. Isso sim. E até com artistas improváveis, tipo marcas pequenas que fazem colaborações com artistas improváveis. Lembro-me, por exemplo, de uma marca de streetwear que é a Gioconda.
Diz. A Gioconda que fez colaboração com o Eleven Lights, lançou tipo um hoodie com o Eleven Lights. Aí, pois é, Que é uma cena mesmo pouco fez óbvia. uma t-shirt com o Sir Scratch também. Já houve mais. De roupa já é algo que a gente possa dizer que já aconteceu. Yeah. Então, mas se acontece com roupa, porquê é que não acontece com o calçado? Boa pergunta. Porque uma peça de roupa é uma cena mais fácil de personalizar ao gosto do artista do que um par de ténis. Se calhar a questão aqui não é ser mais fácil de personalizar ao gosto do artista, mas ser mais barato de produzir. Ok, yeah. E mais fácil de vender também. É muito mais fácil vender uma t-shirt do que vender um par de sapatilhas, né? Exatamente, o t-shirt até na porta do concerto podes meter à venda, estás a ver? Ok, é mais prático É de se vender merchandising, estás a ver? Acaba por ser. logisticamente, sim. Yeah, E quando tipo, é falamos de colaborações com merchandising. roupa, até tu já tiveste uma, né? O It's a Trap, com a OSF. Ah, sim, com o Bana, estás a ver? Também tiveste com a Bana, verdade. yeah. Portanto, no que toca em termos de marcas de roupa está mais desenvolvido. O problema é que, tirando, por exemplo, tirando alguns exemplos muito específicos onde se inclui o da Reebok, o Sir Scratch, as marcas que fazem colaboração com os artistas não são marcas com calçado, senão se calhar até já tinha acontecido. Yeah, porque a parte de ser patrocinada, olha, ainda agora acabei de me lembrar do Bob ter o patrocínio da Carhartt, ao ponto do logo da Carhartt vir no disco dele. Karl Kani com o Cholage. O quê? A Karl Kani com o Cholage. Também, estás a ver? Tens até um historial considerável Sim. nesse aspecto, mas em ténis... Ok, então portanto, em termos de roupa até estamos num caminho minimamente aceitável. Em termos de calçado é que está completamente Yeah. uma desgraça, por assim dizer. Diria que sim. Sim. Ok. Mas pronto, Então alguém tem que começar a fazer alguma coisa, é o que eu acho. exato, vamos ver, Yeah, vamos ver mas se... concordo com vocês quando falam na cena de também tem que partir dos rappers ou de quem faz a gestão de carreira dos mesmos. Yeah. Pensando no assunto e ouvindo as vossas perspectivas, tenho que concordar. Yeah. Como é que tu, o que é que tu esperas para o futuro neste prisma? Mano, eu pessoalmente acho que era mesmo a altura do pessoal que está ligado às marcas, grandes ou pequenas, portuguesas ou não, perceberem que a visibilidade que um rapper tem em Portugal nos dias de hoje só lhes faz ter mais público a ver a marca e interessados porventura em algum tipo de colaboração, porque sei lá, quando nós estamos a falar de artistas que têm um nome tão grande que quando lançam estão trending não é só no YouTube, estão trending no Spotify, estão trending na Apple Music, estão cheios de seguidores nas redes sociais, estás a ver? São mesmo tipo uma montra gigante, estás a ver? Yeah. E depois são uma montra que tem uma cena específica, que são tipo bem ligadas ao público, ou seja, quem segue aquele artista é porque provavelmente gosta da música dele, não é o facto como uma figura pública que tu nem sabes bem o que é que faz, que às vezes só segues, sei lá, ou uma rapariga porque é bonita, ou um rapaz porque fala de algum assunto específico que tu curtas, às vezes... Não, assim, ao fim e ao cabo eles só vendem a imagem deles. Exatamente. Isto é. Às vezes O que seguem tu só consomes porque ele está na novela. é o estás a ver? lifestyle deles Yeah. e pouco mais que isso. Porque não estão a criar nada. Isso, A música criam dá uma fotografias e ligação vídeos. extra entre as pessoas que seguem, estás a ver? Eu acho que muitas vezes um Yeah. artista, se tiver para aí 100 mil seguidores, é diferente de um ator que de um dia para o outro, como está na novela, tem 500 mil e depois deixa de estar em novelas durante 4 ou 5 anos e já ninguém se lembra muito bem de quem é que ele é, mas os números estão lá, estás a ver? Yeah, A mesma cena, por exemplo, com um youtuber em Portugal. Há aí uma boa porrada de youtubers portugueses que já tiveram aí debaixo dos holofotes e têm montes de seguidores no Instagram, mesmo números parvos, e hoje em dia nem são ninguém, estás a ver? Ninguém entre aspas, mas não têm o impacto que tiveram, nem metade. Sabes o que é que me choca mais? É que se calhar as marcas vão pegar nesses youtubers mais famosos para fazer uma colaboração, uma porcaria qualquer, do pegar num artista que Yeah, faria todo um mais sentido. yeah. Eu acho que as marcas se calhar agora também já ligam muito aos números. É fácil de ver porque sabes que com esse youtuber ou quer que seja aquilo vai vender porque... Isso depende da marca. A Nike, por exemplo, não liga aos números. A Nike é uma marca que... A Nike não liga aos números. A Nike não liga aos A números. Nike liga tanto aos números que deixou Não. de vender em retailers para Não, faturar estou a mais. falar a Nike, então deixa-me reformular. A Nike não escolhe embaixadores
e embaixadores e colaboradores com base nos números. E aí, tu, por exemplo, tens o caso do Nike by You Tour, que tem sido à base de criativos locais em várias cidades. Tens o caso das colaborações do Air Max Day. Tens o gajo... Agora até me lembrei, até essa cena do Nike by You, com nenhum artista, não há com nenhum artista. E era uma cena super simples. Não há com nenhum artista? Cá não, realmente não. Cá. Sim. Estás a ver? Nem precisa de ser uma colaboração, mas é um Nike by You, artista tal. Nem isso. Yeah. Fica aí a dica. Yeah. Nike, está na altura. Yeah. Verdade. Nike ou qualquer outro. Honestamente, eu acho que começar com uma marca portuguesa era uma boa jogada. Portanto, se alguma marca portuguesa ouvir isto, Yeah. Sem dúvida. Sem dúvida. Provavelmente serem os vai. primeiros. Provavelmente alguma vai ver isto, efetivamente. Portanto, está aqui uma análise sobre o que se calhar pode ser o próximo passo. Uma próxima jogada aí de mestre. Que honestamente acho que faz todo o sentido. Pá, acho que faz todo o sentido mesmo. Yeah. Principalmente no caso da Sancho, que é uma marca portuguesa, tem trabalhado muito o português, associar-se com... Yeah, eu até falem acho... com alguns que faz sentido. Yeah, eu até acho que a Sancho, com as coisas mais recentes que tem feito, tem chegado a outro público. Tá? Não sou assim tão fã da marca, mas consigo dizer que sem seguir a marca e sem ser interessado, eu vejo a aparecer no meu radar. Tá. Eu acho que está na altura de alguém se chegar à frente. João, alguma palavra final? Queria aproveitar que estou aqui para agradecer o vosso convite e para agradecer também o trabalho que têm vindo a fazer com a contracultura, que acho que para mim, nas áreas que vocês abrangem a nível de informação, está muito bem conseguido, consigo acompanhar com facilidade, principalmente a nível de ténis, que eu gosto bastante, o que é que vai saindo sem sequer ter que ir à procura no estrangeiro, que era o que eu fazia muitas vezes. Eu tinha uma lista de sites que não visitava regularmente, porque não é um assunto que seja para mim mega importante, mas neste caso acabo por voltar a ter uma ligação maior do que o habitual com os ténis, só por seguir a vossa página, por exemplo, pela maneira como a informação está organizada. E queria também dizer que tenho o meu site, Rap Notícias, que está atualizado todos os dias com novidades de rap internacional e nacional. Tenho o meu podcast com o Sir Scratch e o Sam da Kid no canal da TV Chelas, que já temos uma boa dezena de episódios online. E as festas It's a Trap, aproveito sempre para dar um grande props à minha equipa, à equipa que trabalha comigo, que assim que for possível vamos estar aí a fazer qualquer coisa para ter uma casa cheia de pessoal que quer ouvir trap nacional. E com isto encerramos este episódio. Não se esqueçam de subscrever o canal de Contracultura. Aqui em baixo também aproveitem para seguir as nossas contas de Instagram, Contracultura, Ricot Kicks, 7 Sneakerhead, João Moura e Rap Notícias. Pessoal, vemo-nos no próximo episódio de Crap Talks. Yep.